Você já teve a sensação de que alguma coisa mudou dentro de você? Não necessariamente um problema grave, mas uma sensação de vazio, como se estivesse vivendo sem direção, como se passasse os dias cumprindo tarefas, respondendo mensagens, trabalhando, estudando, consumindo conteúdo, mas no fundo não soubesse exatamente por onde está indo? Agora eu te faço algumas perguntas. Quem realmente governa a sua mente? É você ou são as suas emoções? São os algoritmos das redes sociais ou a opinião das pessoas? Os acontecimentos do dia? Porque existe um fenômeno que considero um dos maiores problemas psicológicos da sociedade contemporânea. E é justamente sobre ele que nós vamos conversar hoje. Esse fenômeno eu denomino anomia psíquica. E talvez você esteja convivendo com ele sem perceber. Antes de explicar esse conceito, eu preciso voltar um pouco na história. O termo anomia, ele foi desenvolvido pelo sociólogo francês Émile Durkheim. Ele utilizava essa palavra para descrever momentos em que a sociedade perdia as suas referências. Quando as normas deixam de orientar o comportamento das pessoas, quando os valores se tornam confusos, quando ninguém sabia exatamente quais regras deveriam seguir. Mais tarde, Robert Merton, ele aplicou esse conceito mostrando que esse rompimento entre valores e possibilidades concretas também produzia sofrimento social. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. E se esse mesmo fenômeno pudesse acontecer dentro da mente? E se uma pessoa pudesse perder não apenas as referências sociais, mas também as suas referências internas? É exatamente isso que eu proponho com o conceito de anomia psíquica. A anomia psíquica, ela acontece quando a pessoa deixa de possuir critérios internos capazes de orientar a própria vida. A pessoa já não sabe exatamente o que deseja, não sabe quais valores considera importantes, não sabe para onde quer caminhar. Ela tem dificuldade para compreender aquilo que sente. E, principalmente, ela perde critérios sólidos para tomar decisões. E perceba que isso não significa falta de inteligência. Muito pelo contrário. Hoje encontramos pessoas extremamente inteligentes, mas profundamente desorientadas. Conhecem muitas informações, mas conhecem muito pouco a si mesmas. O primeiro sinal da anomia psíquica é o sentimento de vazio. E aqui encontramos uma aproximação muito interessante com Viktor Frankl. Frankl ele dizia que uma das grandes doenças da modernidade era justamente o vazio existencial, que envolve a sensação de que nada possui significado. A vida continua, mas perde a direção. E quando isso acontece, as pequenas dificuldades passam a parecer enormes, porque quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho parece insuficiente. O segundo sinal é a fragilidade da identidade. Observe como muitas pessoas mudam constantemente, mudam de opinião, mudam de grupo, mudam de objetivos, mudam de valores, mudam de personalidade dependendo das pessoas que estão ao seu redor. Hoje defendem uma ideia, amanhã defendem exatamente o contrário. Não porque refletiram profundamente, mas porque não possuem um centro interno suficientemente forte. A identidade deixa de ser construída e passa a ser terceirizada. O terceiro aspecto é a dependência excessiva do ambiente. Em vez de viver segundo critérios internos, a pessoa passa a viver reagindo. Se todos aprovam, ela se sente bem.
Se alguém critica, ela acaba desmoronando. Se uma rede social diz que determinada opinião é correta, ela concorda. Se amanhã a tendência muda, ela muda junto. Perceba o perigo disso. A sua vida deixa de ser conduzida por você e passa a ser conduzida pelo ambiente. O quarto aspecto talvez seja o mais preocupante, que é a vulnerabilidade ao sofrimento. Quando não existem estruturas internas capazes de organizar pensamentos, emoções e impulsos, qualquer frustração parece uma tragédia, qualquer perda parece definitiva, qualquer crítica parece um ataque à própria identidade. Não porque o problema seja necessariamente grande, mas porque a mente perdeu seus mecanismos internos de mediação. E é justamente aqui que nasce um conceito de imunologia cognitiva. Assim como o sistema imunológico protege o corpo, também podemos desenvolver mecanismos capazes de fortalecer a mente. A anomia psíquica representa uma mente com baixas defesas, uma mente vulnerável, uma mente facilmente sequestrada. Já a imunologia cognitiva, ela procura fortalecer essas defesas através do conhecimento, da reflexão, do autoconhecimento e da autorregulação. Uma pessoa com baixa imunidade cognitiva costuma apresentar alguns comportamentos muito característicos. Ela é facilmente dominada pelos próprios afetos, ela confunde emoções com a realidade, acredita que tudo aquilo que sente corresponde exatamente ao mundo como ele é, oscila entre impulsos contraditórios e tem enorme dificuldade para suportar frustrações. Ela busca satisfação imediata e frequentemente reage antes de compreender. Já uma pessoa com maior imunidade cognitiva desenvolve outra capacidade. Ela aprende a interpretar seus estados internos, aprende a distinguir desejo de realidade, impulso de decisão, e também aprende a diferenciar emoção de verdade. Ela consegue sustentar seus valores mesmo quando sofre pressão social, consegue tolerar a realidade quando ela não corresponde aos seus desejos. E, principalmente, aprende a governar a si mesma. Do ponto de vista filosófico, essa talvez seja uma das questões mais antigas da humanidade. Sócrates já dizia que uma vida sem exame não merece ser vivida. Epiteto ensinava que não controlamos os acontecimentos, mas podemos controlar a maneira como reagimos a eles. A verdadeira liberdade nunca foi fazer aquilo que se deseja. A verdadeira liberdade, ela consiste em não ser escravo dos próprios impulsos. As neurociências também contribuem para essa compreensão. Nosso cérebro ele possui sistemas extremamente sofisticados, mas esses sistemas eles podem entrar em funcionamento desorganizado. Pense em três fenômenos muito comuns. O primeiro é a divagação do pensamento. A mente anda sem rumo, salta de uma ideia para outra, não consegue permanecer concentrada. O segundo é o automatismo. A pessoa vive no piloto automático, repete hábitos, repete opiniões, repete comportamentos, tudo isso sem reflexão, sem consciência. E o terceiro é a confusão mental. Pensamentos, emoções e interpretações acabam se misturando. E essa pessoa já não consegue distinguir aquilo que realmente acontece daquilo que ela imaginou. E é justamente por isso que considero duas capacidades fundamentais: o autoconhecimento e a autorregulação. O autoconhecimento ele permite reconhecer os nossos impulsos internos. A autorregulação impede que esses impulsos assumam o controle da nossa consciência. Na linguagem da psicanálise, poderíamos dizer que convivemos permanentemente
com forças opostas. A pulsão de vida, que nos orienta para a criação, crescimento e construção, e a pulsão de morte, que pode nos conduzir à destruição, à repetição e ao sofrimento. Ao mesmo tempo, a nossa mente vive em tensão em três grandes dimensões: o princípio do prazer, o princípio da realidade e aquilo que poderíamos chamar de normatividade, os valores, princípios e critérios que organizam as nossas escolhas. A saúde mental, ela depende justamente da capacidade de equilibrar essas forças. Gostaria que você guardasse uma definição. A anomia psíquica é o estado em que a pessoa perde as suas referências internas e passa a ser governada por impulsos, emoções e influências externas. A imunologia cognitiva, ela representa o caminho inverso. Ela procura reconstruir essas defesas internas por meio do conhecimento, da reflexão, do autoconhecimento e da autorregulação. E agora eu deixo uma pergunta para você. Quem tem governado a sua mente ultimamente? Você ou aquilo que acontece à sua volta? Escreva sua resposta nos comentários. Quero muito conhecer a sua reflexão e se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também precisa compreender como fortalecer a própria mente. E se você deseja aprofundar esse tema, inscreva-se aqui no canal, porque nos próximos episódios continuaremos desenvolvendo os fundamentos da imunologia cognitiva e mostrando como o conhecimento pode se tornar uma das principais formas de proteção da nossa consciência.